A doutrina da inerrância das Escrituras ocupa posição de destaque na teologia, porque decorre logicamente da inspiração divina da Escritura. Se as Escrituras procedem do Deus verdadeiro, e se Deus não pode mentir nem cometer erro, segue-se necessariamente que sua palavra é igualmente verdadeira em tudo que afirma. A inerrância não é uma doutrina isolada, mas uma consequência direta do caráter de Deus. A veracidade da Escritura está fundamentada na veracidade do próprio Deus. Números capítulo 23, versículo 19, declara que Deus não é homem para que minta. Tito capítulo 1, versículo 2, afirma que Deus não pode mentir. Hebreus capítulo 6, versículo 18, reforça essa mesma verdade, ao declarar ser impossível que Deus minta. Assim, quando a Bíblia fala, ela comunica a verdade de Deus. A doutrina da inerrância protege a igreja contra qualquer tentativa de separar a autoridade divina do texto bíblico. Historicamente, a igreja cristã reconheceu a veracidade absoluta das Escrituras. Os pais da igreja, os teólogos medievais, os reformadores protestantes, afirmaram de maneira consistente que a palavra de Deus é livre de erro. Agostinho declarou que jamais admitiria a possibilidade de erro nos escritos sagrados. Martinho Lutero afirmava que as Escrituras nunca erraram. João Calvino sustentava que os profetas e apóstolos foram intérpretes fiéis do Espírito Santo e que seus escritos possuíam autoridade absoluta. A definição de inerrância deve ser cuidadosamente compreendida. Ela não significa que todas as traduções são perfeitas, nem que todos os copistas ao longo da história reproduziram manuscritos sem qualquer deslize textual. A inerrância refere-se aos escritos originais produzidos sob inspiração divina, chamado de autógrafos. Também não exige que a Bíblia utilize linguagem técnica ou científica moderna. Os autores bíblicos frequentemente empregaram linguagem fenomenológica, descrevendo as coisas conforme aparecem aos observadores humanos. Quando a Escritura fala do nascer do sol, por exemplo, não está ensinando um modelo astronômico, mas descrevendo um fenômeno visível da experiência humana. A inerrância exige que a Bíblia seja interpretada de acordo com seus próprios gêneros literários e intenções comunicativas. Deve ser rejeitada a ideia de que apenas as doutrinas espirituais da Bíblia sejam inerrantes, enquanto suas referências históricas ou geográficas poderiam conter erros. Tal distinção é artificial e estranha ao testemunho bíblico. Jesus frequentemente fundamentava seus ensinamentos em acontecimentos históricos registrados no Antigo Testamento. Ele mencionou Adão,
Noé, Abraão, Ló, Jonas e outros personagens, como figuras históricas reais. Os apóstolos fizeram o mesmo. Se as referências históricas da Escritura fossem falíveis, a própria estrutura da revelação bíblica seria comprometida. A redenção cristã não está baseada em mitos, mas em atos históricos realizados por Deus. Portanto, a confiabilidade histórica da Bíblia está profundamente conectada à confiabilidade de sua mensagem teológica. Outro aspecto importante é a relação entre inerrância e interpretação. Muitas alegações de erros bíblicos surgem não do texto em si, mas de interpretações equivocadas. Frequentemente, aparentes contradições desaparecem quando o contexto histórico, cultural e literário é devidamente considerado. Devemos enfatizar a necessidade da exegese cuidadosa. Diferenças entre relatos paralelos, por exemplo, não necessariamente indicam contradição. Muitas vezes, representam perspectivas complementares do mesmo evento. Os evangelhos ilustram bem esse princípio. Cada evangelista seleciona e organiza materiais de acordo com seus propósitos teológicos específicos, sem comprometer a veracidade dos fatos narrados. A inerrância também possui implicações apologéticas significativas. Em uma cultura marcada pelo relativismo, a afirmação de que existe uma verdade objetiva e revelada por Deus torna-se extremamente relevante. A Bíblia apresenta-se não como uma coleção de opiniões religiosas, mas como a verdade divina dirigida à humanidade. Quando a igreja abandona a confiança na inerrância das Escrituras, inevitavelmente abre o espaço para que a razão humana se torne a autoridade suprema. Nesse cenário, doutrinas passam a ser aceitas ou rejeitadas com base nas preferências culturais do momento. A história da teologia moderna demonstra repetidamente esse processo. A defesa da inerrância não deve ser meramente intelectual. A confiança na veracidade das Escrituras possui dimensão espiritual e pastoral. O crente encontra segurança na certeza de que Deus falou com clareza e verdade. As promessas divinas não são especulações religiosas, mas garantias fundamentadas no caráter de Deus. Quando a Bíblia promete perdão aos que creem em Cristo, essa promessa é absolutamente confiável. Quando anuncia a volta de Jesus, o juízo final e a consumação do reino, essas verdades possuem a mesma certeza. A inerrância fortalece a confiança da igreja na palavra de Deus. A doutrina da inerrância também protege a unidade da revelação. Se a Bíblia pudesse errar em uma área, surgiria inevitavelmente a questão sobre quais partes poderiam ser consideradas confiáveis. O ser humano, então, iria se tornar o árbitro da verdade divina.
decidindo quais textos merecem aceitação e quais devem ser rejeitados. Devemos considerar essa postura profundamente problemática, pois submete a palavra de Deus ao julgamento humano. Em vez disso, o crente é chamado a submeter seu entendimento à autoridade das Escrituras, reconhecendo que Deus é o padrão final da verdade. A relação entre Jesus e a inerrância merece uma atenção especial em nosso estudo. Jesus demonstrou confiança absoluta nas Escrituras. Em seus debates com os líderes religiosos, frequentemente apelava para a autoridade do texto. Em João 10:35, declarou que a Escritura não pode falhar. Em Mateus 5:18, afirmou que nem um J ou um tio, ou seja, a menor letra do alfabeto hebraico, ou a menor diferença entre uma letra e outra, passaria até que tudo fosse cumprido. A visão de Cristo acerca das Escrituras tornou-se normativa para a cristandade. Se o próprio Senhor confiava plenamente na palavra escrita, seus discípulos devem fazer o mesmo. A doutrina da inerrância não exalta um livro acima de Deus. Pelo contrário, ela exalta o Deus que falou através do livro. A Bíblia é verdadeira porque seu autor é verdadeiro. Sua confiabilidade repousa sobre a perfeição divina. Devemos reconhecer que a fé cristã depende de uma revelação confiável. A inerrância assegura que a palavra de Deus permanece um fundamento firme em meio às incertezas do mundo, oferecendo ao povo de Deus uma verdade segura, permanente e digna de plena confiança.